Nesse episódio a gente vai ver como fazer uma Table View Cell de altura dinâmica. Então, esse episódio vai ser bem rápido. A gente só vai precisar escrever pouco código. Então, vamos lá. Para começar, eu tenho um View Controller chamado EX Table View Controller. Nesse Table View Controller, eu tenho a propriedade chamada lista de descrição, que é o NSArray. E esse atributo, essa propriedade, lista de descrição, no view did load do view controller, exemplo table view controller, eu estou instanciando com 3 itens. Um que é um texto bem grande. Eu peguei esse texto num site chamado Compad-Y, que é tipo um Lorem Y, só que com frases do Compad Washington, bem legal. O segundo item é um item pequeno, um texto pequeno, de uma linha só, basicamente. E o terceiro item é um texto relativamente médio. Para fazer isso, a gente vai precisar de um... Eu já tenho aqui configurado um Table View Controller, a gente vai precisar ter um Table View Cell customizado. Para isso, eu vou criar uma classe aqui, New File, que é um Cocoa Touch Class, chamado EX Table View Cell, que vai estender o iTable View Cell. Tá aqui, eu não vou precisar desse código por enquanto, então eu vou deletar ele daqui. Aqui no meu storyboard, eu vou selecionar o Table View Cell e vou setar o class dele para a classe que a gente acabou de criar. Eu preciso de um label aqui, então eu vou arrastar um label aqui para dentro. Tá aqui, o label está arrastado. E eu tenho que associar esse label a um outlet da nossa classe. Então como é que eu faço? Eu venho aqui no storyboard, vou selecionar aqui o Table View Cell, seguro o Ctrl, arrasta, eu vou criar um outlet chamado descrição label. Bom, com o outlet criado, a primeira coisa que eu vou fazer agora é configurar ele aqui no storyboard. Primeira coisa importante, setar o número de linhas para 0, para que a gente possa ter um label que tenha várias linhas e não só o tamanho de linhas especificados aqui nesse atributo lines. Observem que a fonte usada é a fonte System 17, tamanho 17, e a gente vai precisar saber essa fonte, saber a fonte usada na hora que for alterar o tamanho da Table View Cell, a altura da Table View Cell. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer esse exemplo rodar. Para isso eu vou importar aqui no nosso Table View Controller, a classe Table View Cell, e vou instanciar aqui no nosso método cell4row@indexPath. Chamar de cell. É necessário fazer o cast. E aí a gente vai vir aqui, Table View, dequeue, reusar as células sempre que possível. Eu já configurei um cell ID aqui em cima, como define, a constante cell ID. Eu tenho que setar esse valor cell ID aqui no storyboard também, aqui no reuse identifier, eu vou setar o mesmo valor. E eu vou setar para o atributo descrição label, para o texto do atributo descrição label, o item do nosso array, lista de descrição. E aqui eu vou retornar a célula. Vamos rodar, vamos ver o que acontece. Então tá aí. A gente não consegue ver todo o texto e as células têm sempre o mesmo tamanho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar mostrar o texto inteiro. Para isso, a gente tem um método chamado layout subviews. Esse método layout subviews, o que ele vai fazer? Ele é chamado depois que os dados são setados, depois que o cell4row@index é chamado, são setados os dados nos atributos da Table View Cell, o framework do iOS chama o layout subviews para modificar
os layouts das subviews dentro da view, que no caso é a nossa célula. Então a gente tem uma subview aqui, que é um iLabel, chamado descrição label, e a gente vai precisar alterar o frame dele. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, para começar, a gente vai precisar criar um NX Dictionary chamado Attributes. E esse NS Dictionary, a gente vai passar o NS Font Attributes nele, pegando a fonte da nossa descrição label, já que a gente tem acesso aqui. E a gente vai pegar um método chamado boundDirectWithSize. Esse método ele vai criar e retornar um retângulo para a gente, baseado no tamanho do texto do nosso label. Então vamos implementar ele aqui. A gente precisa de um CG Size. E o nosso CG Size a gente vai ter a largura, que é o tamanho do Content View da célula. Content View.frame.size.width. E a altura, ela é indefinida. É infinita, o tamanho que for o texto, a gente vai aumentando. E a gente vai usar MaxFloat para isso. A gente precisa setar os options. E a gente pode setar aqui dois options. NS String Drawing Options. NS String Drawing Options Font Leading. E NS String Drawing Options Fragment Origin. A gente vai passar os atributos. O contexto pode ser new. Esse método vai nos retornar um retângulo, que é um CG Rect. Que a gente vai chamar de Bounding Rect. E aí eu vou modificar o frame dessa descrição label. Então a gente vai chamar o método CG Rect Make. O X vai ser o X original. O Y também. O width vai ser o width do nosso Content View, a largura. E a altura vai ser a altura retornada pelo Bounding Rect. Vamos só ajeitar aqui. Bom, isso é suficiente para alterar o frame da nossa descrição label. Vamos rodar e ver o que acontece. Pronto. Vocês percebem que tá uma bagunça aqui, tudo misturado, mas já dá para perceber que a gente está conseguindo mudar, a gente está conseguindo criar um label com várias linhas. O que falta aqui é a gente mudar o tamanho da Table View Cell. A gente vai fazer isso agora. Para alterar o tamanho de uma Table View Cell, existe um método na Table View chamado HeightForRow@IndexPath. Vamos só achar ele aqui. HeightForRow@IndexPath. Esse método ele vai ser chamado para cada célula da Table View e ele vai devolver a altura dessa Table View Cell. Então vamos lá. A gente vai primeiro precisar de um tamanho padrão de width. Na verdade eu já tenho aqui um padrão de width, Table View Cell width, tamanho 300. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente primeiro precisa pegar o valor, o dado do nosso array, pelo índice, a gente tem acesso aqui. E com essa string, esse objeto string, a gente vai conseguir calcular o bound rect size. Então a gente vai criar um size make, o width é o table view cell width, a altura é o max float, os options são ns string drawing options front lead e ns string drawing options fragment origin. Os atributos, a gente vai precisar de um dicionário com o atributo fonte. A gente tem aqui o atributo fonte, que é o mesmo, deve ser o mesmo da fonte usada no atributo label da cell. A gente vai setar aqui, o contexto pode ser nulo.
Vamos setar CG Rect, Bounding Rect. E agora a gente vai retornar o height. Eu vou usar uma função max, que vai me retornar o maior valor dos dois. Eu tenho Bounding Rect Size Height e a altura padrão da TableViewCell. O que for maior vai ser retornado para esse atributo height. Vamos ver, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Bom, aqui a gente está vendo que a célula está muito grande. Vamos ver o que aconteceu. Então, a nossa célula ficou muito grande justamente porque a gente esqueceu de chamar o método SuperLayoutSubViews. Se a gente chamar agora, a gente vai ver que a célula está do tamanho correto e todo o texto está organizado dentro da célula. Bom, então é isso, pessoal. Isso é tudo que eu tenho por esse episódio. Então a gente aprendeu aqui como modificar a altura de uma célula e como fazer um label quebrar em várias linhas, modificando o seu frame através do método LayoutSubView de uma Custom TableViewCell. Valeu, até a próxima!